há muito tempo atrás, eu li um livro que foi escrito pela neta do dono de um jornal. E lá ela narrava a farsa da montagem que a Igreja Católica fez em Fátima. O vô dela, que era o repórter e dono do jornal na época, coletou provas e mais provas. As duas meninas que morreram de inanição, não comiam, amedrontadas, porque a igreja falou do inferno para elas, do castigo, que elas tinham que segurar. A que sobreviveu era mais forte um pouquinho, era mais velha, segundo o livro, foi enclausurada no Vaticano. Posteriormente, parece-me que ela morreu e foi substituída por uma atriz. Agora, recentemente, eu gravei um vídeo sobre o embuste da Santa, escrito por esse padre aqui, ó. Padre Aníbal Pereira dos Reis. Hoje ele é neuropsiquiatra. Ele era fervoroso de amor pela Santa. Acabou indo para rezar uma missa lá no Santuário de Aparecida, e lá ele ficou alguns dias e acabou descobrindo coisas tenebrosas, inclusive, segundo ele aqui, ó, ditas até por um padre velho de lá. Eu até aconselho aquelas pessoas que forem religiosas, fervorosas, católicas, as chamadas carolas, não vejam esse vídeo não, porque vão se aborrecer. Eu não quero que ninguém se aborreça. Eu quero somente que a verdade venha engolir a mentira. O povo está sendo manipulado há muitos anos pela Igreja Católica. Aliás, nesse mundo tem manipuladores e manipulados. Os manipuladores vivem enganando o povo. Política é um dos manipuladores. Se alguém te mostra um lápis e diz que aquele lápis é um cilindro de madeira que por dentro tem um cilindro de grafite de 1 milímetro, você adquiriu cultura, mas não adquiriu conhecimento. Conhecimento, se você for lá verificar se realmente dentro daquele cilindro de madeira tem um cilindro de grafite de 1 milímetro. Aí você adquiriu conhecimento e cultura. A gente não pode ser igual papagaio. Agora teve um padre português que está falando sobre a farsa da Santa lá de Fátima. A história é igualzinha de Aparecida, uma montagem, uma catedral muito grande, tudo lá no lugar é da Igreja Católica, o faturamento alto, como Aparecida, tudo lá, tudo, você não encontra nada que não seja da igreja. O faturamento é alto. Eu acho até que esse Papa aí, se realmente ele está bem intencionado, ele devia fechar aqui Aparecida e lá em Fátima. Mas nós vamos ao vídeo e não se aborreçam comigo. Tenham uma mente aberta, como tem a mente de um amigo meu, um ortopedista, que tem a mente aberta. Bem, vamos ao vídeo. A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças foram envolvidas pelo clero de Ourém em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem de clero
Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da Igreja, faz, e até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto da pedofilia, porque a pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado, com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. 2 das crianças foram mortas, morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Ourém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifício toda a hora infantil, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam assistir. A Lúcia sobreviveu, porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois, tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos, tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima, afinal, não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram, ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo, porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Para lá de tudo que a Curia Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt, uma pagela, paga direitos de imagem, e portanto, paga precisamente à Curia do Vaticano. Depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem que fazer chegar depois, uma avultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses, e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado do dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa dessas. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo. Só com uma mudança radical da própria Igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira, e portanto não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma Igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística.
sui fratelli e sorelle. Bento XVI sabe, enquanto teólogo, que as aparições de Fátima nunca existiram. Este é um dos principais motivos que levam ao padre Mário de Oliveira a não acompanhar a visita do Papa a Portugal. Apesar de ser um grande teólogo, ao contrário de João Paulo II, que de teologia percebia pouco, e este era o seu braço direito em termos de teologia, este agora, que está como Papa, o grande teólogo que é, e ele sabe, como teólogo, sabe que as chamadas aparições de Fátima nunca existiram. É objetivamente impossível. Ou então a teologia é uma batata. E, portanto, como ele tem uma formação teológica muito profunda, como poucos na Europa têm, e ele sabe que vem dar, com a sua presença, e a sua presença em Fátima, vem dar a sua caução a um absurdo, portanto, a uma realidade absurda. O autor dos livros Fátima Nunca Mais e O que Fazer com esta Igreja não concorda que o Papa venha ao país pelo convite do Presidente da República. O Papa venha a Portugal a convite do chefe de Estado de Portugal. Portanto, foi o Cavaco Silva que o convida um chefe de Estado a convidar outro chefe de Estado. Eu, à partida, já não me reconheço nisto. Quer dizer, como igreja, como presbítero da Igreja, não me reconheço nisto. Portanto, acho uma coisa aberrante que o Papa venha por convite do Presidente da República, e eu percebo que ele também assume-se como chefe de Estado, e quando chegar a Portugal, ao pisar solo português, vai ser na qualidade de chefe de Estado que vai ter o Presidente da República e os outros poderes ali políticos a receber. Face à crise causada pelos escândalos de pedofilia que envolvem padres católicos, Mário de Oliveira considera que Bento XVI devia cancelar a sua agenda de visitas. Eu sugeri já ao Bento XVI que perante estes factos todos que estão a ocorrer, estas denúncias todos os dias que estão a aparecer todos os dias na comunicação social, que ele deveria ter suspendido sine die não só esta visita, mas todas as outras que tinha agendadas. Porque a Igreja tinha a obrigação, nestas circunstâncias, de parar tudo e dizer, vamos analisar o que é que está a passar. Porque ou fazemos uma grande revisão e uma grande transformação de dentro para fora, ou estamos efetivamente a ser a grande pedra de escândalo no seio da humanidade. Não havendo notícias de cancelamento das viagens de Bento XVI, irá o Papa tocar em assuntos fraturantes como o aborto e o casamento homossexual? Eu não estou a prever que o faça de forma demasiado insistente, porque pode aflorar num caso ou noutro, mas que não o fará de forma insistente, precisamente porque ele está a perceber que aquele ditado popular que diz bem prega Frei Tomás, diz, mas não faz. E portanto, ele estará hoje a perceber que representa uma instituição que prega uma coisa e está a revelar que está a fazer outra na prática. E nesse sentido, não se sente com tanta autoridade moral para vir dar lições de moral quando ele a instituição de que ele é o rosto visível, principal, nessa área está toda a claudicar, está toda a fraturar. Quotidiano da non distodia, e primitte novi,